Um bom dia aos meus irmãos e às minhas irmãs aqui da Escola de Profetas. Bom dia! Bem felizes e animados? Sim! Amém, pela graça de Deus. E um bom dia para você que está mais uma vez conosco. É tão bom saber que nós estamos aqui desse lado fazendo o trabalho de Deus. E o que mais enche o nosso coração de alegria é saber que você tem partilhado também desse trabalho, tem assistido, não é, Lucas? E tem enviado a outras. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos. Bom dia! Bom dia para você também de casa, é um prazer ter mais uma vez você aqui conosco. Seja bem-vindo, essa é a sua família, uma família que você vai poder conviver com ela também na eternidade. E nós estamos em um lugar diferente, né, professora Paula? Nós estamos em um ambiente novo. E talvez você se pergunte, mas que lugar é esse? Nós estamos aqui na nossa sala de aula e hoje você tem a oportunidade de conhecer o ambiente tão frequentado por nós. Exatamente. Lucas, pelo menos quantas vezes ao dia você passa por aqui? Muitas vezes, nem sei, até perco as contas, mas são muitas vezes. E aqui é onde a gente estuda a palavra de Deus, Espírito e Profecia. É daqui que a gente recebe o alimento espiritual para poder compartilhar com vocês aí de casa e assim o nome de Jesus ser honrado e glorificado. Amém. Então vamos orar para começar. Vamos orar. Então vamos nos ajoelhar e orarmos? Senhor, nosso bom Deus e nosso eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede com vida e com saúde. Obrigado porque o Senhor despertou essa pessoa também que está nos assistindo nesse momento. E o Senhor colocou no coração dela o desejo de buscar a Ti, de aprender mais da Tua Palavra. Senhor Deus, abençoe a vida dessa pessoa. Amém. Abençoe a família dessa pessoa, Pai, a casa dessa pessoa. E que ela, Pai, cresça em Tua graça e cresça, Senhor, no conhecimento de Ti. E que o Senhor derrame sobre a vida dela o Espírito Santo, para que ela possa praticar todas as coisas que a palavra do Senhor nos ensina. Amém. Seja conosco, ó Deus, nesse culto que nós fazemos ao Senhor. Recebe esse louvor e seja com a mensagem que ela possa, Senhor Deus, pelo poder do Teu Santo Espírito, falar aos nossos corações e gerar transformação, conversão e arrependimento. Amém. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém, Senhor. E agora nós vamos estar louvando ao Senhor com o hino 520. Se nós quisermos gozo ter, busquemo-lo de Deus, colhendo as bênçãos com prazer, em seu amor nos deu. A perdão, poder e paz, e graça e luz, e amor gentil. Em Cristo a fonte de prazer, a Ele demos glórias e honras mil. Em sua graça tenho sim poder para triunfar. O Espírito divino em mim me livra de pecar. Há perdão, poder e paz, e graça e luz, e amor gentil. Em Cristo a fonte de prazer, a Ele demos glórias e honras mil. O Santo Espírito também me ajuda a conquistar a alma que ainda se detém bem longe do seu lar. Há perdão, poder e paz, e graça e luz, e amor gentil. Em Cristo a fonte de prazer, a Ele demos glórias e honras mil.
Muito bem, então vamos para o nosso verso. Nós ainda estamos aprendendo Lucas. Lucas capítulo 12, você pode abrir também sua Bíblia. Lucas capítulo 12, do verso 3 ao verso 7. Nós decoramos aqui a versão Almeida Corrigida Fiel. Às vezes você encontra alguma palavra diferente, mas o sentido é o mesmo. Então, vamos lá, Lucas? Vamos lá. No 3, a gente vai citar esse verso. Vamos lá? 1, 2, 3. Lucas 12, do 3 ao 7. Porquanto tudo que em trevas dissestes, a luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e, depois, não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 centis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Lucas 12, do 3 ao 7. Lucas 12, do 3 ao 7. Porquanto tudo que em trevas dissestes, a luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e, depois, não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 centis? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Lucas 12, do 3 ao 7. Lucas 12, do 3 ao 7. Porquanto tudo que em trevas dissestes, a luz será ouvido. E o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e, depois, não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 centis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Lucas 12, do 3 ao 7. Amém. Olá, bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia, queridos. Louvado seja o nome do Senhor pelo privilégio de poder ter estudado a palavra de Deus esta manhã, aberto com você a Bíblia e ter estudado essas partes que o nosso ano bíblico nos instiga a estudar. No dia de hoje, nós temos a alegria de estudar Marcos 14 a 16. Abra aí agora a Bíblia em Marcos 14 a 16, para que você veja que o Senhor Deus aqui vai nos trazendo já a oportunidade de meditar nos últimos momentos da vida de Jesus. E durante estes próximos dias é o que faremos.
Teremos que meditar cada dia. Você vai ver que amanhã vai repetir novamente as mesmas histórias no intuito de nos ensinarem, a nos instigarem a pensarmos nos últimos momentos da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 14 de Marcos, nós encontramos o plano para matar Jesus. Eu não sei se você se lembra que nós já vimos aqui a situação quando Maria chega nesse jantar em Betânia. E então começa aquele momento especial da unção de Jesus para a sua morte. E então o Senhor sai dali, né? E começa o primeiro dia dos pães asmos. Jesus então vai para a última Páscoa. Em Marcos nos traz esses detalhes e nós vamos voltar já já para os versículos 22 em diante com mais cuidado. Quando Jesus então, quando comia o pão com os discípulos, falou algumas coisas muito sérias e a atitude de Judas. Depois disso, Pedro é avisado. E então eles sobem para o Getsemane, e ali no Getsemane Jesus se encontra, tem o seu último encontro fatal com o inimigo, o último encontro de Jesus com o poder das trevas, né? Jesus então é preso, levado perante o Sinédrio. Pedro nega Jesus, Jesus vai até Pilatos, de Pilatos a Caifás, Jesus é entregue aos soldados, a crucifixão, a morte dele, o sepultamento e a ressurreição. Estes são os capítulos que o Senhor Deus nos pediu que lêssemos nessa madrugada, e ao ler nós fomos levados a pensar diretamente em momentos especiais. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo especial agora. Aí em Marcos, capítulo 14, no verso 12 em diante, você encontra a seguinte informação. No primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, perguntaram-lhe os discípulos. Pode imaginar isso, porque não era a primeira vez que Jesus ia passar essa festa anual dos judeus junto com os discípulos. E eles então fizeram a pergunta que seria normal. No entanto, neste dia o Senhor Deus fez algo muito inusitado. Olha o que aconteceu. Perguntaram, onde queres que lhe preparemos a Páscoa, né? Verso 13, de modo que ele enviou 2 dos discípulos dizendo-lhe, ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos sairá ao encontro, segui-o. Imagine esta cena, presta atenção. Onde quer que entrar, dizei ao dono da casa. O mestre pergunta, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Preparai-a ali. Eu te pergunto, você já imaginou que privilégio de alguém andando com um cântaro nas mãos, cheio de água, seguido por discípulos que Jesus mandou à cidade? E então, ao ser seguido, ele entra no espaço que ele já tinha preparado para Jesus. Não pense que aquele homem preparou a esmo esse lugar. E então, ao entrarem ali os discípulos atrás dele, ele disse, onde está o local para o mestre comer a sua Páscoa? Ele, aqui está. Existem algumas pessoas na Bíblia que eu gostaria muito de conhecer de forma especial. Esses dias eu disse para vocês que o dono do jumentinho eu gostaria de conhecer, mas este homem também, um homem sem nome, e que entrou para a história de Jesus como alguém que estava ali preparando alguma coisa especial. E quando eu penso nisso, eu falo, Senhor, que privilégio tremendo, em sua própria casa, o Filho de Deus comendo, e ele deixou tudo pronto, e os discípulos chegaram ali e ajustaram alguns detalhes para que Jesus viesse. Agora, olhe bem o que acontece. Saindo os discípulos, foram à cidade e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, Jesus foi com os 12. Quando estava reclinado à mesa a comer, disse Jesus, em verdade vos digo, que um de vós que come comigo há de trair-me. Eles começaram a entristecer-se e dizer-lhe um após outro, por acaso sou eu? Respondeu-lhes, é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem é traído. Melhor lhe fora que nunca houvesse nascido.
Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e abençoou-o, partiu-o e lhes deu, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então tomou o cálice e, dando graça, deu aos discípulos, e todos beberam dele. Disse-lhe: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber de novo no reino de Deus. Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O Senhor Jesus estava entre duas situações diferentes. O Senhor Jesus estava entre dois ritos especiais. Naquela noite, ele estava terminando uma fase do povo judeu para iniciar outra. Olhe só o que é que nós temos observado. O Senhor Deus disse: fazei isto em memória de mim e até que eu venha. Ele estava instituindo uma nova maneira de entrar diante de Deus, lembrando de seus ritos. Observe isto agora. Passaria para sempre a festa nacional dos judeus. Por que eu estou dizendo isso? Uma era a Páscoa, que os discípulos, que todo o povo judeu haviam trabalhado nela, haviam programado o seu coração e sua história como judeus, para que uma vez por ano comemorassem. A outra, Jesus estaria instituindo para ser até a volta de Jesus. Era um marco especial. Esse serviço que Cristo estabeleceu devia ser observado por seus seguidores em todas as terras e por todos os séculos. O que era a Páscoa? A Páscoa era o momento em que o povo de Israel havia, e que é hoje inclusive, havia lembrado. A Páscoa era um momento em que o povo judeu havia sido ensinado que deveria comemorar ao sair do Egito. Eles então, com o isopo, com o sangue do cordeiro, passaram nas ombreiras das portas para que o anjo, ao passar, olhando aquele sangue, que era o que os protegia, então não matassem os primogênitos. Por isso o nome em inglês da Páscoa é Passover, passar por cima. Foi quando o anjo passou por cima das casas, Passover. Então, daquele dia em diante, o Senhor Jesus estava ensinando um novo rito que lembrava não só a saída do Egito, mas a saída do universo inteiro do pecado. A Páscoa deve nos lembrar que Jesus é o Cordeiro de Deus que já tirou o pecado do mundo. Este que fez o grande trabalho por nós. Era um momento muito especial, Agora, era uma coisa alguma corrompida podia fazer parte deste momento. O povo de Israel, com as coisas nas costas, com as sandálias nos pés, lombos cingidos, saíram naquela noite, na noite de Páscoa, em direção ao seu livramento, mostrando que hoje nosso povo deve estar preparado, pronto para em qualquer momento esperar Jesus Cristo voltar. E então lá estava Jesus sentado no espaço especial junto com seus discípulos, com pão sobre a mesa. Jesus ia colocar a mão sobre o pão. Agora deixa eu comentar um detalhe com você. Naquela época era feito de forma diferente do que nós fazemos hoje. Não existe nem como fazer isso novamente com uma igreja com tantos membros. Mas era feito ao redor de uma mesa e haviam como se fossem divãs ao redor do local e as pessoas conseguiam deitar-se, reclinar-se num dos seus braços e com o outro fazia chegar à boca a comida e os pés ficavam para fora desse divã. Ao ficar o pé para fora do divã, um servo vinha e lavava os pés da pessoa. Estavam todos reunidos ali, ao redor da mesa com Jesus. E ninguém, todos com o pé para fora, E ninguém se atrevia a pensar, puxa vida, esquecemos do servo para fazer isso. Esquecemos do servo. Foi quando Jesus se levanta e toma uma atitude muito especial. Toma uma atitude que não se espera outra de Jesus. À mesa estava Judas. Eu imagino que Judas estava diretamente do lado de Jesus na ocasião da Santa Ceia. De um lado estava João, reclinando a cabeça no peito do Senhor. Mas do outro lado eu imagino que estava Judas. Sabe por quê?
Jesus comenta o seguinte, ele disse, um de vós há de trair-me. Aí os discípulos, olhando um para o outro, não pensaram como nós pensamos. Eu sei que se nós estivéssemos aqui num grupo e disséssemos essa frase, um de vocês vai me trair, vocês iriam ficar olhando, só pode ser fulano, só pode ser ciclano. Por que a gente pensa a respeito de alguém? Porque é mais fácil para nós examinarmos a vida dos outros, não a nossa. Mas naquele dia os discípulos não fizeram isso. Os discípulos ficaram pensando, será que sou eu? Ficaram examinando a própria vida, ficaram pensando se não era com eles que Jesus estava dizendo aquela situação. E o único que era realmente culpado, que era Judas, foi o único que demorou a pronunciar a frase, acaso sou eu, mestre? Acaso sou eu, mestre? O incrível é que Jesus disse, aquele a quem eu der o bocado molhado, aquele que toma parte comigo, para que ele conseguisse dar o bocado molhado para alguém e não ser visto, tinha que ser alguém que estivesse muito do lado. E não foi para João, naturalmente deve ter sido para Judas. Por que se dava o bocado molhado? Deixa eu comentar uma coisa com você. Não sei se vocês sabem que ao sentar-se na mesa com alguém para comer, a pessoa que você mais amava, você molhava o bocado da sua comida e dava para a pessoa mais amada. Jesus fez isso com Judas. Só que antes disso, Jesus saiu de onde estava, porque viu que ninguém tomava parte de lavar os pés. Ele se cingiu de uma toalha e foi e se ajoelhou. E o primeiro pé que ele lavou foi o pé de Judas. Judas, na hora que olhou aquilo, disse assim, esse homem realmente não tem porte de rei. Ele toma a posição de servo. Judas não entendia que exatamente na posição de servo é que alguém consegue ser rei. Aliás, no reino de Deus, só se reconhece como rei, como superior, quem se coloca na posição inferior de servo diante dessa sociedade que vivemos. Que interessante isso, né? E foi o que aconteceu. E então ele começou a lavar os pés ao discípulo traidor, ao falso discípulo, né? Ao falso discípulo. Que coisa terrível de se falar de uma pessoa. Mas eu fico pensando em Judas, né? Que coisa tremenda, recebendo pão, recebendo o bocado, recebendo a bênção, estava entre os 12. Eu quero dizer para vocês que não adiantou nada, absolutamente nada, Judas ter vivido com Jesus. E ali acontece um negócio incrível. Acaso sou eu, mestre? Ele também perguntou. E Jesus só responde para ele, tu dizes. E ainda diz, o que tens de fazer, faze-o depressa. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Queridos, essa parte aqui eu quero muito que vocês pensem. Jesus, ele era o Salvador e que não permitia que a chama que fumegava se apagasse. Ele cuidava com todo carinho quando alguém precisava de ajuda e de atenção. Por que nessa hora Jesus não insistiu com Judas? Se ele insistia com todo mundo, se ele ficava atrás, se ele chorava por Jerusalém, se ele corria atrás do sofrimento humano, por que para Judas ele diz, o que tens de fazer, faz o quê? Depressa. Os discípulos pensaram que ele estava mandando ele resolver alguma coisa com relação a dinheiro, porque ele era o tesoureiro. Mas Jesus sabia exatamente por que estava dizendo isso a ele, sim ou não? E por que ele falou? Depressa, vai, faz depressa o que você tem que fazer. Podem imaginar essa cena? Gente, conviver com um traidor é um dos negócios mais terríveis que pode existir. Olha ele saindo do meio do grupo. Imagina isso, ele saindo e saía com o coração chateado, porque ele falou assim, fui exposto, agora sim vou lá e vou fazer. Você pode pensar assim, mas também Jesus foi expor Judas no meio dos outros. Deixa eu falar uma coisa, ele já tinha por 2 vezes ido na frente dos principais sacerdotes, foi ou não foi? Sim ou não? Ele já estava com isso no coração? Sim, eu não quero dizer para vocês que um pecado não acontece de uma hora para outra. E o pecado fatal, do que eu estou falando? Fatal. Ele tem um longo caminho de percurso até pegar a pessoa pela última vez. Presta atenção nessa frase, que essa frase me chamou muita atenção. Surpreendido e confuso,
ao ser exposto o seu desígnio, Judas ergue-se e, apressado, sai para deixar a sala. Disse, pois, Jesus: o que fazes? Falo depressa. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo. E era já noite. Ele pegou o bocado de amor que Jesus tinha dado, ainda comeu, olha, que coração é esse, né? E saiu dali, já era noite. Agora presta atenção. Noite se fez para o traidor, ao sair ele da presença de Cristo para as trevas exteriores. E essa frase aqui me enche de pavor. Olha o que está escrito. Até dar esse passo, Judas não passara os limites da possibilidade de arrependimento. Sempre tem um momento em que é o último, que dali para frente não tem mais jeito. Mas quando saiu da presença do seu Senhor e de seus condiscípulos, fora tomada a decisão final, ultrapassar os termos. Sabe o que significa isso? Uma pessoa andando na terra sem nenhuma condição mais de voltar atrás. Era o caso de Judas. Totalmente vencido pelo diabo, mesmo com toda a luta de Jesus. Até aquela hora que ele recebeu o bocado ainda tinha jeito, sim ou não? Que situação. Quando eu paro para pensar nisso, eu falo, meu Deus do céu, que situação tremenda. Um ano antes o Senhor Deus tinha dito, um de vós é um diabo. E por que Judas era considerado um diabo? Pela atitude que tomava. Pela maneira como agia frente a quem o amava, pelo posicionamento satânico que ele mantinha no meio dos discípulos puros, ele mantinha esse tipo de posição de traidor, de gente ruim. Que terrível, que terrível. Eu não sei se vocês sabem, mas ao ter lido hoje pela madrugada, nós entendemos que anjos estão presentes quando nós tomamos parte à mesa, não é? Judas Iscariotes era um falso discípulo. Olha só, eu coloquei uma frase aqui. Quando a proximidade com Jesus não faz a diferença. Olha que coisa tremenda. Pensa nessa frase. Quando a proximidade com Jesus não faz diferença. Imagina 3 anos e meio com os discípulos de Cristo, 3 anos e meio ouvindo as verdadeiras pregações, 3 anos e meio com ninguém mais, ninguém menos, não o maior pregador. Ele tinha o Filho de Deus, a majestade do céu junto com ele. E de que adiantou isso na vida dele? Nada, absolutamente nada. Não adiantou nada. Judas simplesmente permaneceu perdido. E como perdido foi que ele morreu. Quem que pode participar da ceia? Quantas pessoas vocês acham que pode participar da ceia? Respondam para mim. Quem que pode? Mas e se for uma pessoa muito má, cheia de miséria? Pode participar da ceia? Pode? Pode. Eu sei que algumas pessoas me fazem essa pergunta, mas irmã Maísa, pode participar da ceia um ladrão? Pode participar da ceia um drogado? Pode participar da ceia um miserável? Deixa eu comentar uma coisa com você. Presta atenção para que você pense sobre isso. Se bem que Jesus conhecesse Judas desde o princípio, lavou-lhe os pés. E o traidor teve o privilégio de unir-se com Cristo na participação do sacramento. Um longânimo Salvador empregou todo o incentivo para o pecador o receber, arrepender-se e ser purificado da contaminação do pecado. Esse exemplo nos é dado a nós. Olha, a pergunta é, quem pode participar da ceia? Deixa eu continuar. Quando supomos que alguém está em erro e pecado, não nos devemos apartar dele, não devemos por nenhuma indiferente separação deixá-lo presa da tentação ou empurrá-lo para o terreno de Satanás. Esse não é o método de Cristo. Foi porque os discípulos estavam em erro e falta que ele lhe lavou os pés. E todos, com exceção de um dos 12, foram assim levados ao arrependimento. O exemplo de Cristo proíbe a exclusão da ceia do Senhor. Verdade é que o pecado aberto exclui o culpado, mas quem que tem que decidir se vai permanecer ou não na ceia? A própria pessoa. Por isso o Senhor Deus disse, examine-se cada um a si mesmo, se realmente você pode tomar essa ceia. Mas nós que estamos juntos não podemos dizer você pode ou você não pode. Compreendeu isso? A pessoa que quer vir participar da mesa, o risco é dela.
O risco é da própria pessoa, porque ela sabe que não pode participar indignamente. O que é participar indignamente? Em aberto pecado. Consegue entender? Quando a pessoa está fazendo alguma coisa que sabe que ela não é uma pecadora, é uma pecadora costumaz. O que é um pecador costumaz? Pecado de mão levantada. Eu vou fazer e pronto. E isso é muito sério, tá? Agora, anjos estão presentes. Não existe como esta ocasião, anjos do Senhor não estarem ali. Eles vêm, participam conosco. Mas, infelizmente, anjos do mal também estão. Quando tem alguém que não está dentro do clima, diz que os mensageiros do príncipe das trevas vêm estar no mesmo local. Vocês podem imaginar o que é isso? Porque as pessoas indignas acabam vindo, mas diz que o próprio Senhor Jesus vem estar presente. Isso não enche o coração? Sim ou não? E eu fico pensando nisso, gente, que coisa tremenda, que coisa bonita, o próprio Jesus, né, estando presente, né? Gente, isso é um período, Páscoa é um período de privilégio. Eu vou repetir, Páscoa é um período de privilégio. Todos quantos negligenciam esses períodos de divino privilégio sofrerão prejuízos. Deles se poderia quase dizer, nem todos estáis limpos. Não se esqueça, se você tem a chance de fazer este momento especial de participar da ceia, em que com certeza anjos de Deus estão presentes, participe, tá? Ao que falar durante a ceia? O que se fala durante esse momento de ceia? Olha ali, ó, durante a ceia não se deve ficar falando sobre diferenças entre seres humanos, problemas que aconteceram entre um e outro, dificuldade. Não, isso deve ser falado antes da ceia no lava-pés. Eu vou repetir novamente para você. A pessoa deveria resolver os problemas antes de vir para a Santa Ceia. Não se fala nessa hora de problemas, de misérias, né? Nosso Senhor diz, sob a convicção do pecado, lembrai-vos que morri por vós. Quando opressos, perseguidos e aflitos por minha causa e a do Evangelho, lembrai-vos do meu amor, tão grande que por vós dei a minha vida. Quando vossos deveres vos parecerem duros e severos e demasiado pesados os vossos encargos, lembrai-vos de que por amor de vós suportei a cruz, desprezando a vergonha. Quando vosso coração recua ante a dolorosa prova, lembrai-vos de que vosso Redentor vive para interceder por vós. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Agora, o pão que comemos, você precisa entender isso aqui me encheu o coração. Eu não sei se você sabe que até o arroz, feijão, a comidinha que comemos todo dia só existe porque Jesus morreu na cruz do Calvário. E ao estudar esse capítulo de hoje, nós entendemos que a nossa comida é um sacramento. A comida, cada vez que vamos à mesa, só recebemos ela como algo santo, porque um dia Jesus, que deu a vida, ainda deu condições da comida continuar nascendo. Toda comida é um sacramento. E quando eu li isso aqui, eu tomei um susto, olha só. O pão que comemos é o preço do seu corpo quebrantado. A água que bebemos é comprada com seu sangue derramado. Nunca alguém, seja santo ou pecador, toma seu alimento diário que não seja nutrido pelo corpo e pelo sangue de Cristo. Qualquer pessoa lá fora só pode estar usando esse alimento, essa água. Você que está em casa, nós que estamos aqui, todas as pessoas do mundo nem sabem que a comida que comem é o resultado do corpo e do sangue de Jesus. E continua, olha, a cruz do Calvário acha-se estampada em cada pão, reflete em toda fonte de água. Tudo isso ensinou Cristo a indicar os emblemas de seu grande sacrifício. A luz irradiada daquele serviço de comunhão no cenáculo torna sagradas as provisões diárias de nossa vida. A mesa familiar torna-se como a mesa do Senhor. Peraí. Você tem que ouvir isso aqui, ó. A mesa familiar torna-se como a mesa do Senhor. E cada refeição é um sacramento. Quando eu leio isso, eu fico, meu Deus, que coisa tremenda. Cada dia teríamos a oportunidade, 3 vezes por dia, a grata oportunidade de lembrar do momento em que Jesus estava no cenáculo, tornando um momento esquecido para sempre, aquele momento de matar cordeiros, e instituindo um que aconteceria até a volta de Jesus. Que privilégio,
Que grande privilégio nós temos de participar da ceia. Eu quero fazer um apelo para você também nesta manhã. Que pela graça, pelo poder de Jesus, não sejamos excluídos deste momento. Que nenhum de nós tenha o desprazer e a falta de bênção, né? O foco errado, como teve Judas, ao tomar aquele momento de maneira tão terrível em sua história pessoal, deixando uma marca tão tenebrosa para a história da humanidade. Que os ritos que o Senhor Deus deixou para nós nos lembrem que Ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tomou parte em nossa vida para que pudéssemos tomar parte na vida dele. Que o Senhor Deus abençoe você muito. Eu quero orar agora para que pela graça e poder do Senhor na sua casa, a sua mesa também seja abençoada. Vamos orar? Vamos lá. Santo Deus e amado Pai que estás nos céus, nós louvamos o Teu nome pela graça e poder de Jesus e rogamos a Ti em nome de Jesus Cristo que o Senhor tome a nossa vida agora. Que o Senhor coloque a sua mão sobre a nossa cabeça e nos faça lembrar, gravando com letras de fogo dentro do nosso coração, que quando tomamos parte na mesa todos os dias, é um sacramento. E que pela graça e poder do Senhor, a Tua igreja, a igreja verdadeira na terra, ao instituir, Pai de amor, ao levantar estes emblemas que Tu instituístes, aqui dentro da nossa igreja, dentro da nossa instituição como na terra, que é a Igreja Adventista, estamos participando do corpo e do sangue de Jesus. Rogamos a Ti que em nome de Jesus Cristo nos dê essa chance mais e mais vezes e que daqui uns dias, Senhor, possamos tomar contigo, com Jesus, o suco da uva, porque Jesus tem todo esse tempo sem tomá-lo. Em nome de Jesus nós rogamos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você e até amanhã. Um abraço.